uma relação que se confunde com a história do nosso estado. A busca por oportunidades, por uma vida nova, foi o que motivou a vinda dos primeiros imigrantes europeus ao Paraná. Já são quase 2 séculos. Poloneses, italianos, alemães, ucranianos, holandeses. Povos que ajudaram a consolidar a nossa agricultura. E essa ligação Paraná-Europa continua. Muito do que produzimos aqui cruza o Atlântico e abastece um dos mercados mais exigentes do mundo. O Bloco União Europeia 15 é composto por 15 países do continente que têm relação comercial consolidada com o Brasil. Esta divisão é feita pelo Ministério da Agricultura brasileiro. Em 2019, as exportações paranaenses para o bloco passaram de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Em 2020, o Paraná exportou para o bloco 1 bilhão e 450 milhões de dólares, quase 700 milhões só em soja. Na Europa, a gente tem o destaque a Holanda, importa muitos produtos do nosso complexo soja, assim como a França e a Alemanha. Eles são grandes importadores, principalmente do complexo soja. Os produtos do complexo soja são fundamentais para a produção de proteína animal. Então, tanto China quanto os países da Europa importam o nosso farelo de soja para alimentar os suínos deles. No ranking do que mais exportamos para a Europa também estão produtos florestais e carnes, com destaque para a carne de frango, quase 195 milhões de dólares. Alemanha, França, Itália, Países Baixos e Reino Unido estão entre os que mais compram os nossos produtos. Além de farelo de soja e das carnes, aparecem na lista de importação café, suco de laranja, madeira, papel, seda e couro. A esperança de aumentar as exportações para a Europa está no fechamento de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, considerado o maior tratado de livre comércio do mundo. O principal ponto do acordo é a redução de tarifas de importação, que podem chegar a 0. O texto do acordo foi fechado em 28 de junho de 2019, após 20 anos de discussões, mas ainda há várias etapas a serem cumpridas antes de entrar em vigor. Até lá, algumas estratégias podem ajudar a aumentar as exportações paranaenses. O Adido Agrícola diz que há grande demanda por frutas e produtos orgânicos. – 36 países, 1 bilhão de pessoas. Continente que se estende do Alasca à Patagônia. América. Em 2020, as exportações do Paraná para os países da América passaram de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Nosso estado tem uma relação diária com 2 países em especial, o Paraguai e a Argentina. De Foz do Iguaçu é possível chegar a esses países atravessando apenas uma ponte. Mas mesmo com essa proximidade geográfica, nossos vizinhos ficam distantes do topo do ranking de exportações do agronegócio paranaense. Em 2020, a Argentina ficou em 7º lugar e o Paraguai foi só o 24º. O maior destino dos nossos produtos agrícolas na América está a mais de 7 mil quilômetros daqui. Os Estados Unidos compraram quase 767 milhões de dólares do Paraná em 2020, atrás apenas da China. Nosso principal produto exportado para países da América também sai da imensidão verde que cobre o Paraná. Mas não das extensas áreas de grãos, e sim do 1,5 milhão de hectares de florestas plantadas no estado. O total, 780 milhões de dólares em madeira. Só para os Estados Unidos foram 570 milhões de dólares na exportação desse produto até novembro de 2020. Café, couro e pescados paranaenses também estão presentes na maior economia do mundo. E ainda há espaço a ser explorado na América do Norte para a nossa balança comercial. Em 2020, exportamos quase 110 milhões de dólares para o México, mais de 87 milhões só em madeira e papel.
E o crescimento das vendas brasileiras para os mexicanos pode abrir oportunidades para os setores do campo paranaense já habituados a exportar. Bivanilda Almeida Tápias é a Dida Agrícola do Brasil na Cidade do México. É ela a responsável por identificar as possibilidades de comércio e investimentos para o agronegócio brasileiro no país. O México é um grande importador e tem acordos comerciais com a União Europeia e os Estados Unidos. Isso torna o mercado mexicano exigente e concorrido para outros exportadores. Tudo começa com uma semente, que encontra na terra força para criar raízes e despontar do chão as folhas e dar frutos. As plantas que transformam os campos do Paraná numa imensidão verde são capazes de alimentar milhões. Da nossa terra para terras desconhecidas por muitos agricultores. Um Paraná exportador. No ano passado, entre janeiro e novembro, as exportações do estado ultrapassaram a marca de 12 bilhões e meio de dólares. Europa, Estados Unidos, países árabes, África, Ásia, por todos os lados do planeta, lá estamos. Ásia. Muita gente mora nessa região. São 4 bilhões e 427 milhões de pessoas vivendo na Ásia. Os 2 países mais populosos do mundo estão neste continente, Índia e China. E com tanta gente assim, esses países precisam importar alimentos para a população. China, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. As autoridades trabalham com parcerias com vários países para garantir a segurança alimentar. Não só em qualidade, mas em certeza de que terão de comer. Jean Cury é o adido do governo brasileiro na China, um representante diplomático do Brasil que firma os negócios. Mesmo tendo nascido em São Paulo, nossa maior megalópole, viver em Pequim é um desafio. Esse tamanho todo da China e a importância que ela tem economicamente no mundo, politicamente no mundo, torna a experiência de morar aqui fascinante. Tem o desafio da barreira cultural, a distância das duas culturas é muito grande. Entender como os chineses agem, como que eles pensam, é um desafio muito grande. Jean faz a ponte entre o que sai dos portos brasileiros e chega nos portos chineses. Só de janeiro a novembro de 2020, foram 5 bilhões e 200 milhões de dólares em produtos paranaenses. Mais de 40% do total exportado pelo nosso estado só para a China. O produto mais exportado foi a nossa soja, seguida da carne de frango e celulose. E a nossa produção vira matéria-prima. É muito comum que esses produtos cheguem aqui ou se transformem em ração animal e o consumidor chinês não fica sabendo que essa ração animal ela teve como origem a soja importada do Brasil, ou ela se transforma em ingrediente de algum produto que não vai ter uma denominação de origem como sendo o Brasil. Se por um lado a China depende do que colhemos e produzimos por aqui, o Paraná precisa também dessa parceria. Toneladas de grãos saem do campo, passam pelas cooperativas que coordenam essa longa viagem. Então a gente vai meio que abrindo caminho, né? Assim, tipo, facilitar um pouco a vida deles, que não é nada fácil, né? Você produzir, fazer industrialização. Então a gente faz todo esse papel de certa forma, desburocratizar um pouco esse processo de acesso a mercados internacionais que, via de regra, são muito exigentes, né? Outros países da Ásia também compram do Paraná, como a Índia, Japão e Coreia do Sul, importando também carne de frango, de porco, milho, farelo de soja, couro. Mas antes de embarcar nos navios, essa relação entre Brasil e Ásia começa na roça, pelas mãos dos nossos produtores.